Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo que está escutando. Hoje vamos estar falando sobre liberdade de expressão, né? É um direito constitucional que nos aguarda, que nos resguarda, que nos protege para que possamos falar o que bem entendemos. Mas essa liberdade de expressão, né, ela também existe limites. Você deve manter esses limites adequados a fim de que possa haver uma interpretação correta do que você está falando, né? Nosso convidado de hoje, né, professor Ricardo Maurício, né, professor universitário e advogado, né, ele já está entrando aí, estou aguardando só ele iniciar, né, para que possamos começar esse nosso bate-papo hoje, nessa noite agradável de terça-feira, né, fugindo um pouquinho do nosso dia a dia, que tínhamos combinado que a causa justa com relação à área do direito, estaríamos conversando na quinta-feira, mas em decorrência da agenda do professor Ricardo Maurício, né, nós estamos nessa terça-feira com ele, né? Grande professor doutor Ricardo Maurício Freire Soares, meu ilustre mestre, meu ilustre colega de trabalho, né, ícone dos direitos fundamentais. Estamos aqui hoje para conversar sobre liberdade de expressão. Como é que nós estamos? Estamos livres realmente? Vamos nos expressar adequadamente? Boa noite, meu querido amigo. É um prazer estar participando do seu projeto fantástico que eu tenho acompanhado aqui da Bahia. Tive o prazer de conhecê-lo aqui em Salvador e tenho acompanhado o seu trabalho também magnífico aí em Natal. E é uma honra estar participando do seu projeto Obrigado. Causa e justa. causa justa, claro, e ficar à disposição também dos colegas que nos assistem. Ricardo, nós estamos vivendo já um bom tempo, né? Uma série de situações onde as pessoas falam o que bem entendem, sem medir consequências, né? E todas elas vêm invocando, né, o artigo 5º da Constituição, né, aonde nos dá liberdade de expressar os nossos pensamentos da melhor forma possível. Mas estão acontecendo certas extrapolações, né? E essas extrapolações é que os nossos tribunais eles têm trabalhado aí fortemente, né? Tentando impedir essas agressões na realidade. Porque nem tudo que a gente pensa a gente pode falar. Porque senão seria muito desgastante, iríamos ter diversos conflitos ad eterno. Como é que tu pensa, como é que está o teu posicionamento com essa questão, Ricardo? Livre expressão. Como é que você vê essa situação toda que nós estamos vivendo hoje em dia? Bom, perfeito, André. Deixa eu falar. Em primeiro lugar, é importante, né, nós destacarmos que o direito à liberdade de expressão é um dos direitos mais importantes no rol dos direitos fundamentais. Historicamente, é um direito que se afirmou, né, com as revoluções liberais burguesas dos séculos 17 e 18, após a Revolução Gloriosa, em 1688, após a independência dos Estados Unidos, 1776, após a Revolução Francesa, 1789, enfim. Foi um direito individual de primeira geração, produzido especialmente a partir da modernidade. E desde então incorporou-se no âmbito internacional, em diversas declarações de direitos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, de 1789, Declaração dos Direitos do Homem de 48, promulgada pela ONU,
bem como nas constituições, né, de diversos países do mundo, inclusive na Constituição de 88. Ele está previsto, né, no artigo 5º da Constituição, e corresponde ao direito de autonomamente emitir opiniões, formular juízos acerca de eventos, pessoas ou situações. É uma liberdade básica, fundamental, que não pode ser naturalmente eliminada. Porém, deve ser exercida, como você bem colocou, Andrei, com responsabilidade. Por quê? Sim. Porque os direitos fundamentais são sempre passíveis de relativização. Não existem direitos fundamentais, sejam eles individuais, de primeira geração, sociais, de segunda geração, transindividuais, de terceira geração, que se revelem absolutos. Nós comumente extraímos, por exemplo, do senso comum, a ideia de que meu direito termina onde começa o do outro. Né? O Sim. senso comum é muito sábio, né, Andrei? Por Com quê? toda Porque certeza. os Tá? direitos, eles não são absolutos, eles podem ser relativizados. Por quê? Porque a justiça é a melhor forma de harmonização desses direitos, que muitas vezes estão em choque. Né? Então, é importante que se diga que ninguém duvida que o direito à liberdade de expressão é um direito importante no regime democrático. Eu diria que é um dos mais importantes, porque é ele que vai permitir o debate, o diálogo, e como bem refere Jürgen Habermas, a democracia é um regime político que se constrói a partir do diálogo, o que eles chamam de democracia deliberativa, mas deve ser exercido com responsabilidade, assim como qualquer direito. Encontra limites no que se refere à existência dos direitos alheios, como, por exemplo, a honra, a imagem, a boa reputação. Por quê? Porque se esse direito for exercido de forma desarrazoada, desproporcional, nós não teremos um comportamento lícito, mas sim um comportamento ilícito, um abuso de direito. Direito. E aí a gente parte também para aquelas questões que nós estamos vendo aí, que estão em todas as manchetes, né? As famosas fake news, né? A divulgação de matérias impróprias, até mesmo de conteúdos que não tem nada a ver com determinadas pessoas. Nós vamos acabar caindo para aquela seara dos famosos três: calúnia, difamação, injúria, né? Que também são limitadores, né? Dentro da nossa expressão. Nós não podemos atribuir algo a alguém que não cometeu. Né? E a gente fica aquela situação, não tem punição, infelizmente, realmente. Aí é uma crítica que a gente faz, mas sabemos qual é o tamanho do nosso Poder Judiciário, ele tem que ser mais ágil para punir essas situações. Né? Essa limitação, esses nossos direitos estão sendo violados às vezes. Né? Eu mesmo passei numa situação, fazendo só um parênteses, né? Aqui em Natal, ano passado. Estava eu, a minha esposa, né? E mais um casal de amigos. Né? João Carlos, né? Ele é uma pessoa, vou dizer aqui, né? É uma pessoa negra, e o apelido dele, desde quando ele nasceu, é Negrão. Né? Uma rica de uma pessoa. Né? Nunca vi pessoa mais bem educada do que ele. Né? E admiro ele demais. Né? Aí eu estava conversando com ele em determinado momento, né? Na mesa, e chamei ele pelo apelido dele. Né? Chamei ele pelo apelido. Ele nunca se incomodou, porque é o apelido dele. Uma senhora que estava à mesa ao lado se incomodou e começou a fazer certos desaforos, né? A questionar porque queria deixar.
Eu denegri a imagem dele, a raça dele, ele, minha senhora. E ele ficou com cara espantado, e eu também, né? É o meu apelido de nascença. Agora me imagina eu chamando o Teotônio Negrão de Negrão. Como é que ia ser, né? Nosso querido jurista, né? É muito complicado essas situações. São limites que, infelizmente, o ser humano não sabe aplicar, né? Até onde realmente é racismo, até onde realmente eu estou difamando uma determinada pessoa, né? Estou injuriando uma determinada pessoa. Eu tenho que saber meus limites. E uma coisa que eu tenho discutido muito em sala de aula, quando eu estava em sala de aula e conversava com as pessoas, o que realmente está faltando muito, Ricardo, eu acho que é uma palavrinha única, é respeito. Né? Respeito. Se você respeitar o outro, você não vai cometer nenhum crime, não vai violar nenhum direito fundamental do outro. Né? É Tipo, verdade. né? A sua colocação, sua explanação, Andrei, me traz alguns elementos adicionais para trazer ao debate, ou para agregar ao debate. Em primeiro lugar, dizer que quando nós ofendemos alguém ou atribuímos a alguém uma prática ilícita ou imoral, nós podemos tanto praticar crimes, né? Calúnia, difamação, injúria, e, obviamente, suportar as sanções penais, que são de natureza pessoal, como também, quando nós ofendemos a honra alheia, nós estamos também realizando uma ilicitude civil. Sim, E isso pode, à luz do Código Civil e da legislação do direito privado, acarretar o dever do pagamento de indenização, né, pelos danos materiais e morais, sobretudo aqui morais, que venham a ser causados. Esse é um primeiro aspecto importante. Um outro aspecto importante que você coloca é, de fato, nós sabemos que existem limites. Há um caso famoso do Supremo Tribunal Federal, um leading case, um caso líder, o caso Elvanger, de um escritor que produziu um livro, e falo o nome porque é um caso que se tornou público, é um livro supostamente de natureza antissemita, né? sim. E ele alegou em sua defesa que estava exercitando sua liberdade de expressão, embora trazendo uma série de ofensas, né, segundo refere a doutrina, com relação aos judeus. Obviamente que a liberdade de expressão não pode servir de escudo para o chamado discurso de ódio, né? Sim. O hate speech, o discurso de ódio contra minorias por razões étnicas, sexuais, etárias, de gênero. E uma democracia, obviamente, não pode compactuar com isso. Um outro aspecto importante que você refere é que cada vez mais, por força da ciberdemocracia, né, esse cenário onde nós estamos cada vez mais utilizando a internet e as redes sociais, né, como você, como eu, os colegas que nos assistem, nós encontramos uma possibilidade maior de vocalizar, de emitir opinião. Mas isso também tem sido utilizado de forma errônea para exteriorizar o discurso de ódio. Humberto Eco tem um estudo interessante sobre isso, ele que viu o início desse admirável mundo novo, por assim dizer, dessa cyber-democracia, ele disse que a grande vantagem é a possibilidade de diálogo e a grande vantagem é que o ignorante da aldeia pode vocalizar, nada contra os ignorantes das aldeias, mas ficar tendo imagem, vocalizar seus impropérios contra quem quer que seja.
Então, eu diria que a rede mundial de computadores, de um modo geral, né, ampliou a possibilidade do exercício da liberdade de expressão, mas, paradoxalmente, pela crença que é ilusória do anonimato, que não há anonimato na internet, tudo que nós falamos aqui está registrado, pode ser inclusive recuperado. Alguns se sentiram mais à vontade para dar vazão a opiniões que talvez não fossem emitidas em outro contexto ou com a falsa ilusão da preservação do anonimato. Marco. Então, obviamente que isso exige uma preocupação maior e uma responsabilidade maior, inclusive quando utilizamos este canal, que é a internet na sociedade de informação. A internet hoje ela proporciona os dois lados, né? Ela é tanto o herói da situação como o vilão da situação. E muito bem você frisou, né? O que nós postamos hoje na internet, mesmo utilizando-se para perfis inadequados ou perfis de outras pessoas, ou até mesmo criando perfis que não são nossos, estão sempre registrados através do IP. Engano nosso que nós não vamos reconhecer o nosso IP, mas a Polícia Federal, os órgãos de fiscalização, eles têm como saber qual é o IP que originou aquele novo perfil que começou a fazer uma disseminação de conteúdos de ódio. Né? Conteúdos esses que, inclusive, ferem, né, a dignidade de determinadas pessoas, a honra de determinadas pessoas, e até mesmo algo maior nosso, que é a própria democracia. Tá? Quando fere a nossa democracia, fere o nosso país, eu acho que aí já se extrapolou demais, já existe uma extrapolação muito grande desse direito de expressão. Até se fala do anonimato. Não, anonimato não existe. Tá? A Constituição se colocou para resguardar, para alertar, tá? Que toda e qualquer tipo de informação ela deve ter um cunho e deve ter uma origem. Tá? Ela estabelece lá. Tá? Nós devemos realmente preservar o que nós falamos. Né? Preservar muito. Trabalhos, serviços, né? E tudo mais. O que você está pensando, Ricardo, com essas questões todas que nós estamos muito na mídia, questão de fake news, principalmente fake news, né? Pensar aquelas notícias falsas, inclusive existe já alguns sites das grandes redes de comunicação que fazem essa verificação, né, de determinadas notícias. E aí eu peço para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir posteriormente, né, principalmente neste momento que nós estamos vivendo dessa pandemia da Covid-19. Pesquisem o que vocês recebem nos seus WhatsApps, nos seus grupos de WhatsApp, o que consta realmente na internet, porque existe muita notícia, muita cura milagrosa, né, de vacinas, de remédios que realmente curam e que na realidade nada mais são do que remédios que não vão trazer nenhum efeito benéfico para a pessoa. Né? O que você pensa nessa linha de ação, de atuação? Das fake news Excelente, e divulgação. excelente, Andrei. Em primeiro lugar, você trouxe uma reflexão interessante sobre os limites da liberdade de expressão na democracia. Tem se falado muito de um estudo feito por um filósofo chamado Karl Popper sobre o paradoxo da democracia, que seria o seguinte: será que a democracia deve tolerar os intolerantes? Por óbvio, que não, né? Mas não é uma questão tão simples, porque a gente pode perguntar, por exemplo, alguém que professa uma ideologia antidemocrática, de natureza totalitária, poderia exercitar essa liberdade de expressão num regime democrático? Se o regime é tão democrático assim, sustentam alguns, deveria ou deve ser possível
que um partido antidemocrático desenvolva suas atividades. Porém, pode-se imaginar o contrário, que um regime democrático não deve tolerar, claro, dentro da lei, sempre dentro da lei, com punições dentro da lei, mas não deve tolerar uma conduta antidemocrática, porque seria o regime democrático seria assim um regime suicida, que estaria alimentando, inclusive, forças que o destruiriam. Então, há hoje um razoável consenso de que a democracia não pode tolerar a intolerância, né? Obviamente que numa democracia não vamos responder com violência à intolerância, com o uso da força, com outra ofensa, mas seguir as garantias do devido processo legal que o Estado de Direito nos confere. Então, essa é uma primeira reflexão. Com relação às fake news, nós vivemos também no mundo da pós-verdade. Com as novas tecnologias de informação, com a falsa percepção de que tudo pode ser acessado com facilidade, como se o conhecimento fosse um mero produto de pesquisas, né, aleatórias, feitas em fontes não muitas vezes confiáveis, as pessoas se sentiram mais livres, muitas vezes, para emitir opiniões infundadas sobre eventos e pessoas. E é esse, infelizmente, o horizonte da pós-verdade, um horizonte que é muito explorado, por exemplo, pelo marketing político, né? Há muitas experiências em diversos países do mundo de processos eleitorais que foram, de certa forma, até distorcidos por conta de inverdades, algo que não é tão novo, mas acaba sendo nova a forma de propagação das verdades, a escala, né, da propagação das fake news, como também as fake news podem ser usadas por empresas, podem ser usadas como estratégias de mercado. Uma grande empresa, por exemplo, que queira comprometer a atuação da rival, pode, através das fake news, utilizando muitas vezes a rede mundial de computador e as redes sociais, difundir, por exemplo, a ideia de que aquele produto da concorrente é cancerígeno. Então, o direito, eu diria, ocidental e o direito brasileiro, particularmente, ainda não está preparado para isso. Falta ao Brasil, como falta também para a maioria dos países do mundo, um marco legal que trate de forma mais específica desse modus operandi, né, de propagação de falsas notícias, de inverdades pela rede mundial de computadores, que é algo mais complexo, mais sistemático do que, por exemplo, as ofensas corporificadas num livro ou numa entrevista de televisão ou mesmo presencialmente. Nós sabemos que no Brasil tem se discutido a aprovação de um projeto de lei das fake news no que se refere ao cenário da política, ao sistema político, né? A fim de evitar o assassinato de reputações dos processos eleitorais. Eu acho a discussão válida, porém, devolvendo a bola, eu entendo que precisamos ter muito cuidado para que isso acabe não servindo de um instrumento de censura, né? Esse limite é um limite muito tênue, muito difícil de ser atingido. É um equilíbrio muito difícil de ser atingido, meu caro Andrei. É esse equilíbrio que que a gente estava conversando esses dias, né? É tão tênue que a gente não consegue, às vezes, enxergar. Né? Porque muitas vezes a gente vai dizer alguma coisa e você diz, não, isso não pode ser realizado, determinado
nicho de pessoas pode entender até que isso é um tipo de censura. Ah, não posso me expressar por quê. Às vezes até censuras a gente recebe dentro de casa, aquelas censuras caseiras de não fale isso, não deixe de fazer aquilo, deixe de fazer aquilo, senão você pode sofrer as consequências. E me preocupa muito essa questão, principalmente a internet, cara. E inclusive é um motivo de uma live que eu vou fazer agora na primeira semana de setembro sobre a lei de proteção de dados e o linchamento virtual. Tá? Não é de hoje, né? Não é de hoje que os limites da expressão têm sido violados. Né? O Brasil, durante muito tempo, né, em pequenos casos, né, tem a expressão tem sido violada, os limites têm sido violados. Vou citar um caso típico daquele colégio em São Paulo, esqueci o nome dele agora, né, que não foi via internet, foi de forma presencial, né, foi dito coisas que não eram verdadeiras a respeito dos donos do colégio sobre cuidado de crianças. Né? Se não me engano, se houve até uma citação de abuso sexual. Né? Tirando essa parte, né, de violência física, violência sexual, que depois demonstrou-se, provou-se que realmente não existiu, né, essa disseminação, né, deste conceito, dessa fala que o colégio praticou diversos atos, acabou arruinando uma família, arruinando um negócio, né, que era próspero. Né? Isso me preocupa bastante. E isso que nós precisamos avançar no Brasil, né, para que as pessoas realmente saibam seus limites e conseguir viver de uma forma democrática. Fake news e outras informações, né, não tão verdadeiras e acabaram influenciando também as eleições nos Estados Unidos. Tá? Se não me falha a memória, o próprio Donald Trump, depois houve alguns processos, algumas diligências do FBI, tá? Que demonstrou efetivamente, tá? Que o sistema de internet, né, que a internet, que algumas notícias plantadas, inclusive por fora dos Estados Unidos, tá? Denegrir a imagem da principal concorrente dele nas eleições. Né? Como é que você está vendo essa questão? Nós estamos chegando agora já às eleições municipais, né? E depois, daqui 2 anos, novamente a presidencial. E aí eu vou fazer uma deixa, eu falei que não íamos falar realmente de política, mas a eleição do nosso presidente da República praticamente foi toda ela propaganda via internet. Né? Twitter, Facebook, Instagram, né? Mensagens. Né? Um marketing muito bem elaborado utilizando a rede de computadores. Né? Como é que você vê essa questão agora nessa proximidade das eleições municipais? Né? Pois eu entendo que é necessário, sim, um marco legal para uma melhor tipificação dos excessos praticados na rede mundial de computadores ou através de redes sociais durante o processo eleitoral. Até porque, se não houver uma tipificação, nós sabemos é difícil se punir à luz da legislação penal. Né? Nulo é o crime, nula é a pena sem prévia lei. E pela importância, até pelo potencial dano que pode ser causado, né, ao processo eleitoral, é importante que haja essa tipificação. Agora, a maior arma, eu queria enfocar isso, André. Não vou usar a palavra arma. O melhor antídoto, contra as fake news é a educação, né? Então, o que nós precisamos enfatizar nos próximos anos é algo meio óbvio, mas cada vez mais óbvio, cada vez mais claro,
no processo de formação do nosso povo, no sentido mais amplo da palavra, educação plena. Né? Um abraço aí para a colega Jéssica Tá, Raine, da Jéssica. Bahia, grande professora de Direito Civil. Eu vi também o professor Catani, salvo engano, para ele não ficar com ciúme. Exato, passou aí também. De, Passou alguns de Raine. colegas nossos aí, vários colegas vários alunos também. Muita gente boa, muita gente boa. Francisco. Francisco. Francisco Salles entrou, que maravilha, Francisco Caterino. Mas, Andrei, o maior antídoto, o antídoto da educação. Porque, por exemplo, você chega e diz, a Terra é plana. Por que há tanto terraplanismo? Claro que eu estou usando uma linguagem um tanto metafórica. Porque falta educação. Se o sujeito sentar e ler minimamente sobre geografia, astronomia, ele vai saber que a Terra não é plana, que não há condição dela ser plana. É claro, aqui é apenas uma alegoria. A educação é o maior antídoto. Então, o que é que eu queria colocar? É importante esse marco legal? Sim. Precisamos, contudo, ter o cuidado para que isso não iniba o diálogo, o debate? Sim. O legislador precisa calibrar muito bem essa lei, precisa estudar muito bem o tema, inclusive dialogando com as ciências da informação, que você conhece muito bem, André, para elaborar uma lei que tecnicamente possa criar obstáculos, mesmo sabendo que não vai impedir. a eficácia plena é muito difícil, porque o sujeito ele pode não, por exemplo, não atuar aqui no Brasil, pode atuar a partir de uma rede no exterior, de difícil identificação. Né? Agora, é possível, através de um marco legal, dar mais, digamos, segurança e transparência no processo eleitoral. Agora, a grande revolução não passa, professor Caio Rangel. Passou aí o professor Jerônimo também. Professor Jerônimo, professora Lorena, professor André é muito querido aqui na Bahia. Todos nós, professor Ricardo. São seus admiradores. Mas, Andrei, não adianta. O que eu quero dizer é assim, não adianta. Você pode elaborar a melhor lei do mundo se não houver educação. Porque é o cidadão instruído, é o eleitor instruído que vai saber discernir o que é terra plana, o que é terra redonda, o que é direita, o que é esquerda, o que é democracia, o que é autocracia. Então, me parece que o debate no Brasil está mal colocado, está mal focado. Novamente, nós estamos até reproduzindo aquele velho ideário positivista de que a lei vai resolver todos os problemas, quando, na verdade, é a cultura constitucional, é a educação que pode nos ajudar nessa travessia. Na verdade, André? Com toda certeza. Eu estava lembrando agora, né? Isso lá de 1900, lá vai pedrinha na água, quando eu fazia a minha faculdade de Direito na Unicruz, lá no Rio Grande do Sul. Tá? Logo que nós entrávamos na faixa, né, na estrada que ia para a universidade, que ela ficava em torno de 8 quilômetros afastada do centro da cidade, logo depois dos trilhos, existia um sítio no lado direito, né, onde tinha um outdoor, que até quando a última vez que eu fui a Cruz Alta, em 2005, tinha, obviamente não era o mesmo outdoor, né, mas eu acho que o proprietário do sítio foi renovando. Tá? Povo livre, povo culto, povo livre. O que significa essa frase? É o cerne dessa questão da nossa liberdade. Se eu sou culto, se eu tenho educação, como você mesmo frisou, né, e eu friso bastante essa questão, nós não precisamos ter leis. Nós precisamos ter educação, nós precisamos ter respeito pelo próximo, né, tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. E isso que falta para nós. E aí eu digo, não é só para nós brasileiros, é para nós
de uma forma geral. Porque se nós fôssemos tratados dessa forma, não haveriam guerras, não haveriam tanta violência no mundo. E aí você falou muito bem, Ricardo. Aí eu vou pegar de um ponto de uma pesquisa que eu estava fazendo, tá? Eu quero deixar bem claro aqui agora o seguinte: eu não estou dizendo que não precisamos de dinheiro na educação e na pesquisa científica, tá? Precisamos de muito dinheiro para a nossa educação e para as pesquisas científicas, para o nosso meio científico. Nós somos um país com pessoas extremamente inteligentes, mas não temos recursos financeiros suficientes, né, para gerar uma educação de qualidade, e aí eu já puxo mais para o ensino fundamental e básico e para a pesquisa científica. Mas o que me deixou estarrecido é como nós gastamos mal o dinheiro da educação. Né? Como gastamos mal. No site de transparência e no site do próprio MEC, né, você pegando o que foi orçado, né, e o que foi realizado do orçamento da educação, você tem uma discrepância de não utilização. Né? Se fosse uma empresa privada, maravilha. Se eu não utilizasse 15% do meu orçamento, eu estou feliz da vida porque isso gera lucro. Mas para o Estado já não. No momento que você não gasta todo o dinheiro que você orçou, isso é prejuízo. Se não me falha a memória, 15%, né, de 15% a 17% do orçamento de 2019 para a educação não foi realizado. Né? Não foi realizado. Ou seja, prefeituras, estados, né, deixaram de gastar o dinheiro para desenvolver a educação. Porque no momento que nós tivermos aí uma educação, um povo mais educado, um povo mais culto, né, com certeza nós vamos ter um maior respeito pela liberdade do outro, vamos ter um cuidado maior para com o outro e vamos ter um cuidado do que aquilo que estamos expressando. Né? Nós estamos vivendo agora e realmente nós já criamos um marco. Na realidade, nós não criamos o marco. Quem criou o marco foi a Covid-19. Né? E aí eu vou deixar para você depois. Antes da Covid-19, nós tínhamos uma situação com nossos direitos fundamentais, com relação à dignidade do ser humano, sendo tratado de uma forma compensação. Agora, com a Covid-19, com certeza esse tratamento da dignidade das pessoas, do cuidar das pessoas, vai estar diferente. Né? Tu consegue nos trazer um parâmetro dessas desigualdades que vão acontecer? Eu digo até, em certo caso, acho que é uma evolução. Né? Todo marco trágico traz uma evolução para nós. Né? Podemos falar da Revolução Francesa, trouxe a evolução para nós. Primeira Guerra Mundial trouxe a evolução para a civilização. A Segunda Guerra Mundial trouxe uma evolução. Né? A Guerra Fria, né, trouxe uma evolução para a sociedade. E o Covid-19, né, que é um desastre natural, porque se eu disser que a Covid-19 não é um desastre natural, ele é um desastre provocado pelo ser humano. Se ele é um desastre provocado pelo ser humano, né, este ser humano que o provocou, ou o governo responsável que o provocou, né, ou que deixou se alastrar da forma que se alastrou, deve ser responsabilizado civilmente. Mudança, talvez, Ricardo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá, que deu a bolinha daquele do pensar, né? Como é que você vê essa mudança, ou se não vamos ter nenhuma mudança nessa área dos direitos fundamentais depois que passar essa questão da pandemia do Covid-19? Excelente, excelente reflexão, André.
Bom, em primeiro lugar, eu queria destacar uma questão que me parece muito importante, que você, de certa forma, já anunciou. Eu vislumbro que essa crise sanitária demonstrou a essencialidade do direito à educação. Como você falou, que o direito, a ordem jurídica, em seu sentido punitivo, não é o instrumento de controle social ou de transformação social mais eficaz. Tá? Os países que estão conseguindo, de forma mais eficaz, debelar essa crise sanitária são os países de maior nível de instrução da população Sim. e países que estão apostando na educação. Então, você pega a Alemanha, você pega a Coreia do Sul, né? Só para citarmos dois exemplos. São países Dinamarca, que, Finlândia. Marca, Finlândia, países que investiram durante décadas, séculos em educação. A Coreia do Sul, mais recentemente, após a Segunda Grande Guerra, era um país, inclusive, mais pobre que o Brasil. E são países que estão conseguindo controlar a crise sanitária, investindo em medidas punitivas, né, em restrições excessivas a direito, em aplicação de multas, aplicação de sanções privativas de liberdade aos cidadãos, não, investindo em educação. Né? Então, o Sim. cidadão sabe que precisa usar máscara, que tem que utilizar o álcool gel, que deve manter um distanciamento mínimo dos outros. São noções que parecem até óbvias, um tanto básicas, mas que demoram a ser internalizadas exatamente porque falta uma melhor formação para a grande maioria dos nossos cidadãos brasileiros, co-cidadãos brasileiros. Então, esse é um ponto importante. Nós não vamos resolver essa crise ampliando, digamos, a dimensão punitiva do Estado, a restrição à propriedade, à liberdade, se isso não for, de fato, acompanhado de uma conscientização. Não é fácil, né, pelo déficit histórico da nossa sociedade, mas essa é uma lição importante. Uma outra lição importante é a lição da necessidade de investimento em saúde. Essa não será a primeira, não foi nem será a última pandemia. Há, inclusive, estudos que apontam para uma possibilidade de ocorrência cada vez mais regular de pandemias. Né? Porque se nós Sim. fizermos uma rápida retrospectiva, nós vamos encontrar a gripe aviária, a gripe suína, com ensaios. Claro que não é bem o coronavírus, mas são ensaios dessas pandemias que decorrem muito da ação antrópica, assim, da devastação ao meio ambiente, a expansão da civilização em espaços que antes não eram ocupados pelas sociedades humanas. Com isso, há há um desequilíbrio causado envolve a fauna, a flora. Há essa raiz comum. E essa é uma tendência importante, a proteção ao meio ambiente. Nós não podemos mais deixar de colocar a sustentabilidade como eixo da nossa educação, novamente Então, ela, e também da atuação do poder público. Né? Por quê? Porque senão essas pandemias vão se tornar cada vez mais frequentes, cada vez mais letais, e não haverá avanço tecnológico que permita isso. Uma outra lição, avanço tecnológico, inovação, então, né? Investimento em inovação. Então, temos poucos recursos para a educação? Temos. Eles são mal geridos? São. E muitas vezes são mal geridos. Mas nós temos que focar cada vez mais em inovação. Inovação em todos os setores. Inovação no direito, inovação na medicina, inovação na engenharia, investir em novos processos, processos mais eficazes, menos custosos, inovar.
E acredito que o Estado Social de Direito, que para muitos havia sido superado por um Estado liberal, ele volta a ganhar importância, especialmente em sociedades periféricas. Não há como deixar o mercado atuando sozinho, sem limites, sem regramentos, porque isso não garante a produção e a distribuição isonômica das riquezas. E, por fim, eu coloco a importância do dever de solidariedade. Mais do que nunca, nós devemos ser corresponsáveis, responsáveis não só com os nossos familiares e amigos, mas também com os outros agentes sociais. O Estado também deve cada vez mais ser solidário para com os cidadãos, sobretudo os cidadãos mais vulneráveis. Os Estados soberanos no plano internacional devem ser também solidários, corresponsáveis. O enfrentamento dessa pandemia vai exigir um esforço global, né? Não adianta um Estado, por exemplo, os Estados Unidos, chegar e comprar toda a vacina de um determinado fabricante, isso não vai resolver, né? Até porque os Estados Unidos não vão poder viver dentro de uma bolha fora do. Então, a grande palavra é essa, né? Solidariedade. Né? Além de resiliência, precisamos cada vez mais exercitar a solidariedade. Solidariedade do Estado com o cidadão, do cidadão com o cidadão, a solidariedade entre Estados soberanos, a solidariedade entre organismos internacionais e Estados, a solidariedade, inclusive, dentro do nosso próprio Estado brasileiro. Sem entrar também no mérito de questões políticas, até porque não é esse o nosso objetivo aqui, os entes federativos precisam cada vez mais dialogar, não só porque a Constituição estabelece o modelo de um federalismo cooperativo, mas também porque esse diálogo intergovernamental se faz necessário também como um produto desta solidariedade. Justamente o que você comentou agora foi o comentário que eu e Caio fizemos numa live que trabalhamos juntos. Né? A questão da saúde. Né? Existe agora, está muito em voga, acho que é o artigo 298, ou 269, alguma coisa, não me lembro direito agora do Código Penal, que fala sobre a responsabilidade do médico em apontar para o órgão fiscalizador a existência de uma doença, né, infecto-contagiosa. Né? Não adianta eu querer punir um médico porque ele deixou de fazer esse apontamento, né, que é responsabilidade, não estou dizendo que não seja responsabilidade dele, mas aquele médico, ele está com 20 pacientes, 15 pacientes cuidando na UTI. Agora, porque ele deixa de apontar essa situação no prontuário para que seja encaminhado, né, para a Secretaria de Saúde, ele não pode ser responsabilizado criminalmente nisso. Ele está vivendo um momento de estresse muito forte. Né? Essa questão nossa da educação, né, eu venho conversando muito sobre isso, né, e falando muito com alguns outros colegas. Né? Quem diria, aí eu vou pegar uma fala que foi meu aluno, eu sempre falei isso em sala de aula, né? Quem diria que nós hoje íamos viver, dependente da internet, da informática, 95% da nossa vida. E ainda dizia para todos em sala de aula, quando eu falava das disciplinas EAD, né? Pessoal, esse é o futuro. O processo vai ser eletrônico. Isso eu já falava em 2010, quando eu estava querendo começar a ter os primeiros projetos do processo eletrônico. Né? A educação vai ser toda ela remota. Vai ter dia que o professor nem vai mais estar em sala de aula, vai ser um holograma. Falei isso em 2011, 12. Há 30 dias atrás eu postei no LinkedIn, né? Compartilhei na realidade, né, um teste de um holograma de um professor dando aula. Né? O professor estava lá na casa dele, estava o holograma dele num outro ambiente, ele fazendo a apresentação dele, né, como um modelo experimental. Então, nós tivemos uma evolução muito grande. A Covid-19 nos proporcionou esse crescimento na área de informática. Nós saímos, Ricardo, de 30 dias
né? Ou no máximo 30 dias, evoluímos em 30 dias o que nós não evoluiríamos em 10 anos na área da educação, se não for de Covid-19. Né? Até mesmo aqueles que eram altamente relutantes às modalidades de educação à distância, hoje já veem ela com bons olhos. Né? Com bons olhos. E isso é muito gratificante, mas é preocupante também. Porque tudo isso passa por um processo que eu vou ser redundante agora, pode ser até um pouco prolixo, né? Que você mesmo já citou, né? Que é a questão da educação do povo, a educação da pessoa. E essa educação, ela começa do berço, né? E a gente assim vai caminhando. Né? Tem muitas coisas que a gente pode vir aqui a falar sobre direito, sobre educação, sobre saúde, né? Sobre a inclusão. E aí é um outro ponto, foi até bom eu me lembrar desse ponto, né? A inclusão digital. Né? Nós evoluímos, mas como é que nós estamos com essa inclusão digital? Aí tem uma grande preocupação, a gente pensa, né? Ah, todo mundo hoje tem um smartphone. Não é todo mundo que tem. Né? Não é todo mundo tem. Uma boa parte da população brasileira tem um smartphone que consegue assistir às suas aulas, consegue ter o seu conteúdo na modalidade de educação à distância, ou educação remota, mas tem muita gente que não tem. E a gente vê, né, o trabalho de muitos colegas nossos professores, não só do ensino fundamental, mas também do ensino superior e do básico também, indo para rádios, proporcionando a educação, né, para os seus alunos que estão em casa, que não têm condições de terem um computador, de terem um telefone celular com acesso à internet. Como é que você vê essa questão, que também é dentro dos nossos direitos fundamentais, de ter acesso à informação da educação? Né? Como é que você pensa essa questão da inclusão social, da inclusão digital, aliás, perdão? Você foi muito feliz, Andrei, quando mencionou o direito de acesso digital. Esse direito ele foi sendo afirmado, né, no plano internacional, em alguns documentos importantes. O Conselho de Estado da França também, uma decisão paradigmática, reconheceu o acesso digital como direito fundamental. Mas, como você falou, a gente ainda não tinha, né, aquela certeza, né, porque essa evolução, você disse que nós evoluímos muito em 30 anos, em 3 meses. Eu diria que talvez nós tenhamos avançado em uma década, né? Sim. Em três meses. Talvez seja um exagero ou não, enfim, mas avançamos muito mesmo, né? Ainda mais considerando que o tempo é quântico, como se nós tivéssemos de fato promovido grandes mudanças. E o direito de acesso digital se coloca nesse rol de direitos fundamentais hoje imprescindível e exige cada vez mais do Estado social de direito. Por quê? Porque nós vamos precisar, e não vai ser só a iniciativa privada que vai arcar com isso, de infraestrutura para poder democratizar o acesso à internet, ainda mais tratando de um país como o Brasil, de dimensão territorial, ainda mais considerando o volume de recursos econômicos. Sem acesso digital não há educação. Vejam como estão sendo penalizados hoje os estudantes de baixa renda, que não Sim. podem se preparar para o Enem, para o vestibular, se é que ainda existe o nome vestibular, né? Peço desculpas se você Hoje, não tem. ainda existe dos instrumentos, né? Mas a maioria das pessoas entra pelo Enem mesmo. Tá? Pelo Enem. Mas sem acesso digital não há medicina, através da telemedicina, quer dizer, hoje a telemedicina tem ganhado muita força. Sem o acesso digital não há o acesso à cultura. Veja essas lives aí dos cantores, para dar um exemplo bem prosaico. O acesso a streaming, a TVs a cabo, a possibilidade do direito à participação política na democracia. Ok. Então, essa é uma outra tendência. Temos um bom marco legal, marco civil da internet, tem a lei de proteção de dados que você vai explorar,
mas nós vamos precisar também cobrar dos nossos governantes políticas públicas concretas para ampliar e democratizar esse acesso à internet. Porque, só para terminar, lhe devolver a palavra para as considerações finais, né? Eu já ia ser delicado aí de pontuar, né, que estamos entrando. Considerando o tempo que nos foi grato, mas quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. O direito de acesso digital, ele exige uma atuação propositiva do Estado. Sim, e o que eu iria dizer, muita gente tem smartphone, mas muita gente tem acesso à internet através daqueles planos de franquia com um número limitado de dados, com uma série de restrições. Enfim, precisamos também revolucionar o acesso digital e permitir a maior inclusão dos cidadãos brasileiros, sobretudo os cidadãos mais vulneráveis do nosso país. Com o que, meu amigo, eu agradeço pelo convite, pela generosidade e lhe devolvo aí a palavra para as considerações. Ricardo, é um prazer aqui do nosso programa Causa Justa, que é justamente isso, para debater alguns pontos de direito, alguns pontos polêmicos, não só direito, mas também na área de educação. Nós vamos ter agora, na quinta-feira, também às 20 horas, uma colega nossa, a professora Carol Gruta, da Universidade Federal da Paraíba, que vai falar sobre a sala de aula, mudança do mindset, ou seja, as novas metodologias de sala de aula antes da pandemia e pós-pandemia, né? E durante a pandemia. Como é que ficou a nossa sala de aula hoje? Muito interessante para os alunos observarem as nossas mudanças que nós vamos ter por aí, né? E para nós docentes aprendermos algo a mais, né? Para que as nossas aulas fiquem cada vez mais dinâmicas. O nosso programa é justamente nesse sentido. Agradecemos muito o teu convite, a liberação da tua agenda, né, que eu sei que ela é bastante concorrida. Eu sei que aí você conseguiu dar um jeitinho em decorrência da nossa grande amizade aí já tem, eu acho, mais de 8 anos aí nessa labuta juntos. Né? Te agradeço muito essa participação. Vamos ver aí uma data aí futura também para outros temas, né, que eu sei que o teu conteúdo aí é vastíssimo, né, para a gente poder discutir área de consumidor. Não falamos nada de direito do consumidor hoje. E você é um dos maiores especialistas que eu conheço aqui do Nordeste. Não vou falar do Brasil todo, mas dentro do Brasil é um dos grandes também, dos grandes renomes que a gente tem. E fico muito feliz em contar com a tua participação e com a tua amizade. Meu querido, finalizando para você, a palavra é sua. Eu passo a peteca para você. A gente está que nem jogo de tênis. Obrigado, meu amigo. Eu lhe admiro muito como pessoa, como profissional, como professor, como gestor acadêmico. Parabéns pelo programa, pela proposta. E conte sempre comigo para esses debates que são enriquecedores para nós e acredito também para todos os que nos seguem e nos assistem. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Conte sempre comigo. Muito obrigado, Ricardo. Só para lembrar, quinta-feira, 20 horas, né? Sala de aula, mudança do mindset, com a professora Carol Gruta. E na próxima semana nós vamos estar trabalhando também com a professora Simone Bergamo, se não me falha a memória, sobre a educação superior, as mudanças da educação superior, né? E vamos ter um amigo em comum, né? Na sexta-feira, para o nosso querido amigo Pablo Pamplona, né? Rodolfo Pamplona. Que maravilha. Vai estar comigo na sexta-feira, tá? Dando continuidade ao assunto anterior que vocês começaram, né? As alterações relacionadas ao REGET, né? Perfeito. Vamos dar continuidade àquela grande discussão que vocês começaram. Espero chegar à sua altura desse debate, né? Vamos agora trabalhar. Tá? Ricardo, mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui presentes conosco, passaram, deram a sua contribuição aqui. Tá? Esse vídeo vai estar salvo aí no meu Instagram, depois também para o lado do Ricardo. Tá? Sucesso para você, sucesso para todos, uma excelente noite e até quinta-feira às 20 horas. Um abraço, meus amigos. Ricardo,
Até mais Obrigado, meu vezes. querido. Obrigadão. Um abraço a todos e todas. Muito obrigado. Amém. Amém. Tchau, tchau.